que eu acho que o carro-chefe, assim, né? Que as coisas todas deveriam girar em torno da cultura, né? Cultura que deveria, não é a economia que devia, né, comandar a questão do país, né? A economia é importante, muito importante, mas a questão é a cultura, né? Porque um povo que tem cultura é um povo muito mais feliz, ele é muito mais sábio, né? Ele vive muito mais tranquilo, ele não vive tão apegado a essa questão material, né? Você pode ver que todo povo que tem cultura realmente, ele está preocupado com o ser, né? Conviver, com o bem-estar de um dos dois, né? Um com o outro, o relacionamento, né? A dança, o canto. Não está muito preocupado em compras, em compras, em compras, em compras, em ter, né? Essa insensibilidade terrível. Eu acho que a questão um dia vai acabar virando para isso, né? Agora, esse governo que está aí nunca vai pensar nisso. O governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso e esse neoliberal aí do PT, de Dilma com Lula, né, que é um neoliberal socialista, não tem nem nome, né? Porque tudo começa igual tá. Você vê a educação, não tem qualidade nenhuma, né? Cheio de faculdade, mas não tem qualidade. Os rios todos poluídos. A miséria tá aí, que são milhões de brasileiros na miséria. Né? A falta de respeito, assim, terrível com o cidadão. Político nas retóricas. Você vê lá os discursos dos senadores e dos deputados, né? Eles mesmos não acreditam que podem mudar, né? Você vê o discurso dele, que eles falam, eu tô aqui falando 300 anos e não muda nada. Por quê? Porque o governo não tem atitude, o governo não tem impulso, o governo não tem... Agora, o que falta é criatividade, né? Enquanto o governo ficar pensando assim, trabalho, é importante o trabalho, economia é importante, né? Saúde é importantíssimo, né? Mas você vê a saúde, todo político fala de saúde, mas vê o que o PT fez, tem um caos terrível, gente morrendo em fila, gente tendo, né, mulheres tendo bebê em vaso sanitário, né, olha, é um fracasso terrível. É um fracasso terrível. Esse governo que está aí é um fracasso. E os governos anteriores também, né? E tem essa retórica de ficar, né? Agora o político vive muito no umbigo dele, como eu já falei anteriormente, eles vivem muito no umbigo dele, um tentando, sabe, não sei o quê, só pensando na reeleição. Só querem pensar na reeleição. Como é que eu vou me reeleger, não sei o quê, sistema. Mas não muda nada. Você vê essa a questão da ficha limpa, como é que tá? Estão dando um jeito, ver se os criminosos continuam na política, porque eles são bilhões e bilhões, as verbas, né, as comissões que eles ganham, né? É muito dinheiro. E fica cheio de, né, de morcegão ali, né, lobista, um trem terrível. E os rios estão aí, né, poluído, não resolve. A educação fala-se, não resolve. Muito triste isso, muito triste mesmo. Muito triste. E fica tudo num discurso, né? O discurso até que é bonito. O discurso é bacana. Mas não tem ação, não tem atitude, não tem um planejamento assim bacana mesmo, que ó, vamos fazer isso aqui, pronto, tem um planejamento, foca, né? Naquilo ali, num projeto do país, né? Qual que é o projeto do país, né? Tá se falando muito em tecnologia, é importante tecnologia, muito importante. Tecnologia. Acho que tecnologia é uma coisa fantástica, né? Ciência, pesquisa. Mas o principal é a cultura, porque é a cultura que traz o ser humano, né? Que dá sensibilidade para o ser humano, né? Que consegue se relacionar com ele mesmo, com o outro, com a sociedade, de uma forma sensível, né? Não fica só naquele discurso mecânico, né? O político hoje democrático, ele é completamente mecânico. Ele está cheio de ideias na cabeça, mas são discursos que ficam no blá blá blá. Na hora que chega no Congresso, até na hora que sai, é só discurso. Você não vê neles atitudes, você não vê, sabe, as coisas andando. Tem projetos que estão aí né, nesses congressos aí de estados, nessas coisas federais aí que tem anos e anos, eles ficam discutindo emendas, e concreto é concretude, cara. Não tem concretude, você tem que ter um foco, um objetivo e concretizar aquilo, né? A coisa é perceptível, né? É massa, é concreta, é coisa de ação, obras, né? Úteis, eficazes.
Mas os caras não sabem disso não, eles ficam preocupados com a eleição, aquela doença, aquele medo de não ser reeleito, como é que eu vou viver, eu tenho dinheiro, eu tenho filho, eu tenho neto, eu tenho isso para criar, e fica nessa noia. Aí vai para onde a noia? A noia leva para onde? O dinheiro. O dinheiro é o que é? Economia, e fica economista, né? Tudo aí comandando o país, um bando de gente insensível, cheio de matemática na cabeça, umas coisas boba, tola, e não discute ser humano. Por quê? Porque tá tudo errado só. A questão é cultura, né? Se você conversa com qualquer pessoa sensível, né, que tem assim um mínimo de nível de profundidade, né, da questão complexa da vida, ele vai falar que é cultura. Qual que é a cultura do Brasil, né? O que nós queremos para nós? Todo mundo sabe que é. Mas a questão é o quê? É que não existe um projeto de país. O PT não tem um projeto de país. Ele tem um monte de ideias, né? Você vê as ideias, são 30 mil caminhos. Vai por aqui, uns vai por ali e fica falando isso aí. Você vê política há 20 anos falando de educação. 20 anos, só fala educação. O cara retora, o cara é reeleito só falando de educação. O outro só defendendo não sei quem. O outro vai para a saúde só falando, sabe? E fica ali. Porque esse é o caminho da reeleição deles, né? E todo mundo aproveita que essa justiça do Brasil é uma tremenda de uma tartaruga, não anda, né? Não anda. Tudo que vai para lá fica lá 300 anos, né? Um monte de egocêntricos naquele Supremo Tribunal Federal, um monte de ego lá, e eles ficam nos egos deles, nos umbigos deles lá, igual os políticos, né? E não toma ação. Ação é isso aqui, ó. Ponto, discutiu bacana, isso aqui que é importante, então vamos por aqui, vamos traçar um caminho por aqui, isso aqui que é bom para o ser humano, por ser humano. Não, é tudo falado no ter humano. O ter humano que é importante. Então fica isso aí, né? Essa educação terrível, não tem qualidade nenhuma, os rios sujos, o povo cada vez mais doente, uma miséria terrível que é no Brasil, né? Uma ignorância de cabo a rabo, desde a elite até no povo, comendo solto. E o país fica aí o país das ideias, né? Utopia é bacana, ideia é bacana, mas é concretude, né? Concretude, objetivo, planejamento, concretizar a obra e não deixar as obras paradas, né? Eles deixam todas as obras paradas. Todo lado que você vai tem viaduto, né? A transposição lá do Rio São Francisco já está parado lá, né? As obras dos estádios aí, essa bobeira de futebol que foram atrás aí, não sei para quê. Se fosse aplicar isso aí na qualidade do ensino do Brasil, né, da Copa do Brasil, não, mas é porque o governo do PT é populista. Nossa, é populista. Tudo deles é populismo. O Lula agrada todo mundo, né? O negócio dele é agradar todo mundo, a Dilma também já tá nerd, de agradar todo mundo. Não sei como que estão demitindo esses ministros, também é cara de pau se não demitir, né? O que tem de ministro corrupto, que coisa triste isso, hein? Coisa triste. Nossa, eu nunca vi tanto ministro ser demitido. Ele dá para demitir a maioria, viu? Acho que 80% dos políticos tem problema de caráter, né? De ladruagem, de corrupção. Se essa ficha limpa sair mesmo, que eu acredito que não vai sair, é muito difícil. Apesar de que eu sou uma pessoa esperançosa, né? Mas complicado isso, viu? O Supremo Tribunal tinha que refazer todo o planejamento do Supremo Tribunal Federal. Sabe, um caso não podia ficar 12 meses para ser resolvido. Tinha que ser resolvido assim, rapidinho. O que tem no Brasil de advogado, acho que uma das faculdades mais antigas que tem no Brasil é de direito, né? Pega essa galera que está estudando e se matando aí em cima de livro, tentando ser, né, juiz. Põe esse povo aí para usa criatividade, que falta é criatividade, o problema do país. Quando ele não tem essa história da criatividade, né? Quando ele não visa a cultura, porque a cultura é que dá criatividade para as pessoas. O povo que tem cultura, ele é criativo, sabe? Ele pega as questões problemáticas, né, da civilização e transforma aquilo ali em obras concretas e boas para todo mundo viver confortavelmente. O ser humano não tem essa de precisar de tanto luxo, de tanta... a coisa é outra, a questão é outra, né? Só que foi todo mundo para um caminho. Os Estados Unidos deu certo lá um tempo, né? Deu certo não, porque em 29 os Estados Unidos já tinha quebrado, ali já tinha que ter tido
deu outro rumo, né, para a sociedade. E hoje a gente está vivendo outra coisa. Não, voltou tudo de novo, os Estados Unidos consertou, viveu, consertou, agora quebrou de novo, sabe? E Obama também não resolve a questão. Lá também é economia, 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 né? E tem solução para isso. A solução é criatividade, é liberar a criatividade do povo, né? Não ficar, sabe, futebol, sabe, economia, é dinheiro, não. É outra coisa, sabe? O povo precisa mais é de dançar, de representar, sabe, de viver a vida, sabe, a pesquisa é muito importante, sabe, mas o ser humano não precisa tanto, sabe, de dinheiro. Então tá isso, esse discurso de democracia terrível no Brasil. Não existe uma democracia, existe uma elite aí que vive bem, que é 10%, o resto tá penando aí nos ônibus, esses ônibus cheios. Eu cansei de fazer manifestação em São Paulo, esse transporte terrível, o povo parece gato, parece sardinha, isso é triste, né, de ver. Não resolve. Não resolveu, o Fernando Henrique resolveu, um bando de, né, blá blá blá, discurso político democrático aí brasileiro, é tudo discurso vazio, sonhos, ideias. O cara tá pensando na reeleição, tudo que ele faz é pensando na reeleição, porque é noiado, né? Noiado. E enquanto não resolver essa questão de passar toda a história para o carro-chefe, né, a questão do que for girar em torno da cultura, aí sim, da cultura nasce tudo, da cultura vai para a economia, da cultura vai para a saúde, da cultura, aí resolve. Né? O ser humano sensível, ele vê mais, ele percebe mais, ele tem, sei lá, o tempo do ser humano que tem cultura é um tempo diferente do ser humano que pensa em dinheiro. O ritmo é outro, a capacidade criativa é outra, né? Muito mais criativa, porque existe um tempo, você está num tempo, num espaço, né? Quando você tem cultura, diferente da pessoa que só pensa em ter. A pessoa que só pensa em dinheiro, em comprar, ela fica completamente, né, num círculo agitado, estressado, neurótico, né, fora de mão. E você vê que a pessoa que tem cultura é mais tranquila, né, mais sossegada, ela consegue ver as coisas, mesmo no caos terrível, ela consegue ter visão, ela tem outros olhos, uma mente mais voltada para isso. Eu acho que o que está faltando no Brasil é isso, é que não tem criatividade, o governo aí, PT, não tem, já provou que não tem. Já teve 7 anos aí, não resolveu nada. Né? Que isso? Não resolveu. Vai ficar aí. Vai ficar enganando o povo, vai ficar reelegendo, aí sai um ministro, sai outro, e não tem um projeto, não tem um planejamento, vai ficar nisso aí mesmo. Vai rolar, vai sair, pronto. Não tomou atitude, né? Entra mulher, sai homem e vai entrar não sei mais quem. Mas enquanto não mudar o foco, né, da atenção, né, sair da economia, né, e ir para o planejamento, aí sim, vamos ver. Vamos torcer, né? Eu torço para o Brasil e luto e trabalho e crio obras. Tento criar obras eficazes, né? Pelo menos dentro meu limite eu tento fazer isso, né? Criar coisas concretas, objetivas e úteis, eficazes, né, para a sociedade, né? Corda política. Brasil, vamos procurar mais ser. É isso que está faltando, né, gente?